Vamos discutir aí a pergunta que surgiu na última aula, tá? O universo, ele é infinito ou ele é finito? Antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa refletir sobre inúmeras coisas que já aconteceram no nosso planeta. Como, por exemplo, pense na seguinte situação, tá? Se você tivesse uma nave espacial bem rápida, tá? E que você tivesse todo o equipamento até tecnológico lá dentro para você viver em boas condições, independente do que aconteceria com você no espaço, e você viajasse sempre em linha reta, até que ponto será que você iria chegar, tá? A gente tem que levar em conta inúmeras questões, como, por exemplo, o referencial, tá? Para a gente se situar, vocês aprenderam no ensino fundamental que a Terra ela possui dois tipos de movimento, rotação e translação. Só que aí a gente tem que se realocar, tá? No nosso processo, aí onde a gente se encontra no nosso sistema solar, tá? E é dentro do nosso sistema solar a gente tem esses movimentos. Mas e fora do nosso sistema solar, tá? A gente está numa galáxia e a gente está num dos braços da galáxia e essa galáxia ela está rotacionando. E ao mesmo tempo que ela está rotacionando, ela está em movimento. Então a gente entra num jogo de composições de inúmeros tipos de movimento, tá? Então vai depender do referencial que a gente estiver levando dentro dessa pergunta. Se a gente for olhar um pouquinho para a história, a gente vê aí todo o desenvolvimento científico, a gente vai ver lá desde a Grécia Antiga que eles tinham aquela bela ilusão, tá? Da Terra sendo o centro de tudo e sempre foi criada aquela questão em volta dos 4 elementos, tá bom? E dentro disso, tá? Sempre foi defendida essa história, principalmente pela igreja, tá? Que a Terra era o centro do universo, que o homem é um ser perfeito, tá? E aí, com todo o desenvolvimento científico, tá? A gente teve uma proposta, tá? Que ela foi feita por Nicolau Copérnico, onde ele criou um modelo, e nesse modelo ele não tratava mais a Terra, tá? Como o centro de tudo. Ele tratava em nosso sistema solar, tá? O Sol como centro. E aí ele ganhou o nome de heliocentrismo, tá? E aí começou um grande entrave, uma grande briga entre a igreja e a ciência, tá bom? E aí foram surgindo inúmeras questões onde essa ideia começou a ser trabalhada, tá? Por exemplo, a gente tem as observações de Galileu. O que o Galileu fez? Já existia a luneta, em vez a luneta, ela foi feita para ver coisas que estão longe. Então, quero ver vocês aqui na minha aula, estou vendo vocês de longe. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Mirar essa luneta para o céu durante a noite, tá? Para quem não sabe, você não pode mirar, por exemplo, uma luneta para o sol, senão você vai cegar, você vai ficar cego, tá? Por causa da intensidade da luz dentro do seu olho, você vai queimar a sua retina. E aí, inclusive, nosso grande Galileu aqui, ele terminou a vida deles com um grande nível de cegueira, porque ele foi o cara que ele fez inúmeras observações. Ele foi o cara que descobriu a igreja tratava a Lua como uma coisa perfeita. Ele descobriu que a Lua tinha cratera, ela tinha relevo. Ele descobriu que o Sol tinha manchas solares. Ele descobriu luas em outros planetas. Tudo isso com equipamentos de observações bem rústicos, tá? Que para a época eram muito tecnológicos, tá? E aí, na sequência, a gente tem inúmeros outros pesquisadores, inúmeros outros cientistas, tá? A gente tem o Kepler, tá? Que trabalhou a questão das órbitas dos planetas, tá bom? A gente tem o Newton trabalhando as questões de gravitação universal, como que a gravidade interage, que a gravidade ela está relacionada à quantidade de massa, tá bom? Por exemplo, o nosso planeta ele tem um grau de gravidade de aproximadamente 9,8, dependendo do relevo
de onde você estiver. É 9,8 no nível do mar. A gente está acima do nível, então significa que a gravidade aqui é aproximadamente uns 9,78 por aí, tá? Só que, por exemplo, em planetas e em objetos menores, como por exemplo a gente pegar a Lua, que é um satélite natural, a gravidade é mais baixa, 1,6. Por quê? Ela possui menos massa, tá? E aí, em 1929, aconteceu uma coisa extremamente importante. Foi quando o físico Hubble, tá? Ele descobriu um fenômeno que se chama redshift. Ele descobriu que o universo ele estava em expansão. Como que é possível você perceber que o universo ele está em expansão? Se a gente olhar para o espaço, a gente consegue receber inúmeros tipos de sinal. Primeiro, os sinais que são visíveis, que é o que a gente consegue observar o olho nu, e a gente consegue detectar inúmeros outros tipos de radiação, que são os temas trabalhados ao longo dos nossos 2 últimos anos do ensino médio. Então, por exemplo, se eu vou lá para aquelas regiões que têm radiotelescópios, eu consigo acessar de forma remota também em lugares que têm radiotelescópio. Esses radiotelescópios eles são mirados para lugares específicos e eles recebem inúmeros tipos de sinais, tá? Por exemplo, nós temos um lugar na nossa galáxia que ele se chama Saco de Carvão. É uma região com muita poeira cósmica. Só que lá atrás a gente tem um berço de estrelas. A gente sabe disso porque, embora a gente não veja a luz que venha de lá, e a gente consegue perceber vários tipos de radiação emanando dessa região. E aí vocês conseguem entrar até no site da NASA e analisar diversos tipos de imagem e analisar diversos dados, onde você põe filtros nessas imagens e você consegue observar essas radiações. Mas voltando para o rumo da nossa aula, que é responder se o universo é finito ou se ele é infinito, a gente vai adentrar na teoria do Big Bang, que a gente tem inúmeros pilares. Há quanto tempo, mais ou menos, nosso universo existe? Há mais ou menos 13,8 bilhões de anos. E aí a gente tem inúmeros pilares. E um dos pilares é esse tal da radiação cósmica de fundo. E a gente tem também a expansão do universo, que ela é confirmada pelo redshift. E aí eu preciso entender algumas coisas, como por exemplo o efeito Doppler. O que acontece se um carro de corrida passa por você ou passa uma sirene? Ele vai se aproximando com o som e ele sai com outro. Já viram no TikTok aquele cara que roda a caixa, o rádio, e aí a música varia, o que você escuta da música? É justamente por conta desse fenômeno de redshift. A gente tem o redshift e o blueshift. Isso significa que se